Bem-vindo, bem-vinda aqui em nosso canal YouTube. Estou aqui para compartilhar algumas experiências com você. E se você gostar desta reflexão, eu sugiro que você coloque na tela da sua televisão, chame a família para assistirem e debaterem sobre esse assunto extremamente importante para o nosso crescimento e para uma vida saudável. Espero que você possa curtir aí esse vídeo, que você possa espalhar esse vídeo para muitas outras pessoas, pois o assunto eu considero muito importante para nós todos. Eu descobri que existem pessoas que roubam a nossa alegria, os nossos momentos de felicidade. São pessoas tóxicas, maledicentes, murmuradoras, invejosas, negativistas, eternamente vítimas e vitimizadas, infantilizadas. Essas pessoas nos causam males, estão sempre culpando outros pelos seus infortúnios, pela sua inércia e estagnação. Muitas dessas pessoas são portadoras de maus presságios, repetem constantemente as adversidades que encontraram na vida, com um tremendo potencial maléfico para nos intoxicarem. Nelas existem uns ressentimentos sem possibilidades terapêuticas, porque na verdade já se acostumaram com esse estilo de vida e, aliás, até conseguiram ganhos secundários por essa opção de vida. A alegria para esse grupo de homens e mulheres é vista como uma farsa e com desconfiança. Se você lhes conta uma notícia boa, eles ou elas dizem: é bom demais para ser verdade, algo errado vai acontecer. Elas estão sempre ensaiando algum tipo de tragédia, esperando o pior acontecer. Quando estão alegres, ficam com medo que a felicidade acabe logo e não sabem como fazer a transição para os momentos difíceis da caminhada, e por isso antecipam o desprazer e a tristeza, ferindo-se e ferindo as pessoas que estão festejando, demonstrando que o controle está em suas mãos, num estado de ansiedade sufocante. Há um grupo grande de pessoas que chora com você, mas para alegrar-se com você, o número de pessoas é reduzido. Não se esqueça disso. Às vezes permitimos também que ocorram roubos da nossa alegria em consequência dos fantasmas interiores, promovendo ruídos das imagens doentias do passado que insistem em ser reeditadas sempre de modo cada vez mais intenso e assombroso, criando um estado paranoico de vida com aquela vozinha de acusação. Pessoas com essas características tentam adivinhar o que os outros estão pensando, ou procuram decifrar mensagens labiais, desconfiam sempre que outras pessoas nos eventos estejam falando e rindo delas. Por isso, perdem momentos preciosos, momentos alegres de celebração e de vibração, porque elas estão sempre à procura de evidências de que estão sendo traídas, ludibriadas. Sucumbem aos desejos íntimos que são traduzidos em variados tipos de dependência, com o pano de fundo de uma rebeldia à moda adolescente. Pessoas sem autonomia e sem independência
gostam de receber conselhos, ordens e receitas prontas e a se submeterem a inúmeras cirurgias plásticas quando têm condições para esse tipo de procedimento e a se submeterem a inúmeros medicamentos, alimentação exagerada e as compras excessivas. E em outras situações se entregam às drogas e aos jogos e às promiscuidades da vida. O desabrochar da alegria encontra opositores escondidos no interior da vida dessas pessoas, como culpa, vergonhas, ressentimentos, enganos, ilusão ou ilusões, decepção, frustração, inveja e outros no estado de repressão e de negação. O caminho de libertação é o reconhecimento, a confissão, o enfrentamento e a liberação desses e de outros oponentes internos que subtraem a felicidade dessas pessoas. A demora do diagnóstico, no tratamento e na cura põe esses pacientes na condição de vítimas. E a vitimização é um quadro complicado para o tratamento, sobretudo se for acompanhado de profundas carências, manhas, pirraças. Ninguém consegue ter satisfação nessas condições conflituosas. Eu penso que você está de acordo comigo. Como os indivíduos padecem com hábitos, costumes, segredos, rituais e crenças familiares impostas pelos pais e mães, profundamente castradores, que acorrentam as emoções e os pensamentos, dificultando o desenvolvimento psicológico, engessando a personalidade, a autonomia e a independência individual. Quando sente ligeiros momentos de satisfação, a vozinha interna entra em ação, estabelecendo a validade do prazer, que a exteriorização da felicidade seja comedida para não ser mal interpretada, garantindo a repressão e a permanência da pessoa oprimida na zona da penumbra. Os genitores já se foram, mas a inoportuna e escravizante vozinha, opressora, ladra de felicidade, ficou como legado familiar. As famílias mantêm certos baús em lugares secretos, vigiados, que são acessíveis somente para algumas pessoas privilegiadas, que guardam histórias impublicáveis. O acesso se faz com códigos secretos, mediante metáforas e com voz baixinha e com apelidos. Há um elevado grau de toxicidade nas famílias disfuncionais que exala no decorrer de suas festas e cerimônias com mal-estar e desconforto para todos e para todas. Há famílias que não conseguem manter a serenidade e o respeito em seus encontros, encontram-se pouco para brigarem muito. Pessoas que mantêm os mesmos rituais dos pais, frequentando os mesmos lugares de férias, os mesmos locais de compras, residindo no mesmo bairro, cozinhando do mesmo modo, vestindo as crianças como foram vestidos no passado. Alguns pais e mães ainda repetem para os filhos e filhas: só passo a gostar de você se você for igual a mim. E a criança não age de outro modo para não ser rejeitada. As crianças aprendem que a única família perfeita é a sua e, por isso, evita-se que as mesmas tomem conhecimento de outros tipos de valores e modelos na tentativa de descartar tensões e confrontos. Exclui-se a necessidade de pontos de vista
alternativos. São adultos no palco da vida, mas com sua criança interior revoltada e que está impossibilitada de desfrutar das coisas boas da vida. Esse é o resultado de pais e mães que moldaram os filhos e filhas para serem réplicas deles, desconsiderando a subjetividade, a singularidade e as digitais dos mesmos. Domesticaram a sua descendência como se fosse uma manada, uma tribo. Hoje são adultos, crianças, edições piores do que as cópias originais, à procura do caminho e da realização pessoal. São indivíduos reféns de culpas do passado. Pessoas procedentes de famílias disfuncionais carregam a compulsão à repetição com uma força intermitente, perseverante e inevitável, permanecendo no descontrole mental, fisiológico, psicológico e espiritual. Nadam instintivamente como alguns tipos de peixes contra a correnteza. O descontrole generalizado promove a subversão do princípio do prazer, que é inerente à humanidade em função da irrefreável necessidade de repetir inconscientemente os estragos sofridos na infância. Os adultos que foram recalcados por familiares desejam prejudicar-se e prejudicam-se e prejudicam outras pessoas, agredindo e sendo agredidos, de vingar-se das pessoas, repetindo os próprios ressentimentos, reeditando-os em relações familiares, profissionais e pessoais. Há um número excessivo de pessoas sofrendo, destituído de convicções pessoais, que teve que representar papéis impostos pelos pais e mães e que hoje estão sobrecarregados e perpetuando-se inconscientemente os mesmos erros, levando outras gerações ao sofrimento, porque para satisfazer as expectativas de pais e mães vaidosos e narcisistas, renunciaram à autonomia e continuam no perverso ciclo de repetição familiar. São pessoas dependentes de admiração e elogios dos outros. Foram danificados no desenvolvimento da autoestima e da independência. Necessitam estar juntos e misturados, defendendo interesses e convicções, às vezes espúrios, porque não aprenderam a expressar-se em seu próprio nome e, por conseguinte, necessitam de eus auxiliares pelo resto da vida. Normalmente são essas pessoas que estão procurando profetas, profetisas, pai de santo, astrólogos, cartomantes e vai por aí afora. Pais e mães, líderes espirituais que se consideram porta-vozes ou associados de Deus na posição de intermediários, têm provocado estragos irreparáveis na vida de muitas pessoas, exigindo-se obediência e submissão. Se alguém exige obediência e submissão da sua parte, eu lhe aconselho a sair desse caminho, a evitar essas pessoas, porque elas são perigosas. Filhos e filhas com históricos de repressão, chantagem e manipulação familiar tendem a se submeter a cônjuges e lideranças religiosas autoritárias. Insistem procurando alguém para cuidar deles e delas. Tudo e todos, inclusive Deus, precisa se movimentar para atender os interesses dessas pessoas
eternamente infantilizadas. São escravizadas pelas ideias de que Deus necessita proporcionar-lhes ou enviar pessoas que possam satisfazer-lhes as necessidades. O ressentimento recalcado, resultado da submissão, constitui a dinâmica da exigência de ser cuidado e protegido por um indivíduo que esteja numa posição de poder. Os palcos da vida estão cheios de sádicos e masoquistas. Eles estão alinhados por necessidade. Eu despeço de você, pedindo mais uma vez que você compartilhe esses vídeos e que você tenha paz, saúde e a bênção de Deus sobre a sua vida. O meu abraço.